Olho no Olho. Oferecimento CLDO e CCO, tratando seus olhos com excelência. Olhos irritados, o que é que pode ser isso? Vou conversar agora com o Dr. Rodrigo Nagashima, mais uma vez aqui no quadro Olho no Olho. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Natália? Prazer sempre. Prazer é todo meu. Olha, parece algum problema na visão, as pessoas já ficam bem preocupadas, né? O olho vermelho, irritado. Quando se deve primeiro procurar essa ajuda de um oftalmologista? Isso é uma pergunta super interessante, na verdade, quando a gente fala sobre um olho vermelho, um olho irritado. A gente tem que entender que isso pode ser um sinal de uma doença mais séria, mas também pode ser uma coisa muito tranquila. E o paciente às vezes fica na dúvida, né? Eu devo ou não devo procurar? Eu levo ou não levo isso mais a sério, né? Então, eu acho que enquanto a gente não sabe o que é, eu acho que a pesquisa e a procura ao médico é sempre importante. Às vezes vocês escutam a história de, mas pinga esse colírio, pinga aquele outro colírio. E quem às vezes orienta é um vizinho, é um amigo, porque ficou bom. Mas o olho vermelho, que é tido até como um quadro muito comum dentro da oftalmologia, ele pode se traduzir em várias outras causas. Então, quando às vezes alguém fala de pingar alguma coisa achando que vai melhorar, você às vezes não está resolvendo, você pode estar até piorando e deixando de ter a oportunidade de buscar no oftalmologista uma coisa mais importante, que seria uma doença mais séria. Pode ser esse olho vermelho? Na maioria das vezes acaba sendo uma coisa mais comum e menos grave, que é o que chama de síndrome da queixa de superfície. A queixa de superfície ela pode ser associada desde ambiente, até quadros associados com maquiagem, alergias, até quadros mais intensos como conjuntivites. E aí a história, às vezes, quando a gente começa a conversar com o paciente, ela mostra pra gente, ela diz o que é. E o paciente ele vem realmente falando, olha, quando eu uso isso, ou quando eu me expus àquilo, eu senti isso. Então ele consegue, às vezes, já trazer pra gente como um gatilho ou uma causa daquele olho vermelho, sendo uma coisa mais simples. Às vezes ele não consegue, não consegue ter isso como referência de entender qual é o gatilho, qual é a causa daquele olho vermelho. E a gente tem que investigar, porque pode ser desde uma coisa muito simples, né, até uma conjuntivite que acaba tendo realmente as suas questões, que pode ser desde quadros mais simples até quadros mais avançados, quadros mais graves e até quadros um pouco mais graves, como quadros de inflamações oculares associadas até com outras doenças. Então, acho que sempre um olho vermelho a gente não pode menosprezar. Eu acho que tem que sim sempre procurar. Toda a vida que o paciente ele tem esse acesso à saúde, né, principalmente um acesso mais fácil, eu acho que ele não tem que hesitar, ele não tem que pensar, eu acho que ele tem que procurar, porque ele pode estar deixando de ver uma coisa mais séria, tá? Isso a gente está falando de um olho que de repente fica vermelho, porque tem também casos de traumas, Isso, né? o olho que fica naturalmente vermelho, sem causa, a gente até pode pensar em quadros de sangramentos, né? Então, são coisas que às vezes aparecem e você não consegue justificar, né? Você tem um olho vermelho e por que ficou vermelho, acordou vermelho e às vezes é só aquele famoso popularmente chamado derrame, que é o pessoal aqui costuma falar, que é uma hemorragia superficial e assusta muito e às vezes tem que procurar mesmo. Doutor, e o olho seco, hein? É também um problema bem comum. Talvez seja até a causa mais frequente de olho vermelho. Não sei se... lembra que eu comentei que isso é uma queixa de superfície ocular? E o olho seco nada mais é do que a principal doença da superfície ocular. Então, o olho seco que pode ser desde um olho seco porque o paciente ele não produz a lágrima, desde um olho seco porque ele produz a lágrima, mas ele produz uma lágrima de eficácia ruim. Aquela lágrima que não lubrifica. E às vezes a gente vê pacientes que às vezes têm aquele olho até, doutor, mas eu produzo a lágrima. Quando você vai examinar, é uma lágrima de qualidade ruim, que não lubrifica, e isso torna aquele olho persistentemente inflamado, né? Então,
É a principal causa. Então, o olho vermelho, ou essa questão mesmo de um olho vermelho secundário à superfície, a causa mais comum é o olho seco. E ainda mais a gente que mora num lugar que passa muito tempo sem chuva, aqui o pessoal às vezes até mais do interior, que tem um clima muito mais seco, também, né, acaba tendo realmente essa relevância, né? Tem novidades em tratamentos? Tem, o olho seco, na verdade, a gente consegue escalonar muito, né? Então, dependendo da graduação, então você pode ter desde um tratamento com um colírio lubrificante, medidas de higiene, medidas de ambiente, como o grande tratamento, e resolver nesse primeiro passo, até quadros que você precisa avançar um pouco mais no tratamento, entrando com colírios um pouco mais sofisticados, um pouco mais específicos para olho seco, até quadros cirúrgicos ou quando ele não melhora. Se você me perguntou de novidade, talvez a maior novidade que se tem, mais recente, é o uso de uma luz pulsada, que é uma modalidade para casos refratários, aqueles casos que não melhoram, que você pode ter essa modalidade de tratamento como uma grande opção, que melhora a médio e longo prazo, normalmente o olho seco de maneira até um pouco mais definitiva. Então é isso. Olho seco, olho vermelho, procure ajuda, né? Tem tratamento para tudo e às vezes você pode estar lidando com algo mais sério. Então, quanto mais cedo tratar, melhor. Doutor, muito obrigada. Até a próxima aqui no Check-up. Obrigado, prazer.